satisfação muito grande estar aqui. Boa noite a todos, todos. Estou espalhado por esse cantão de mundo afora, do Brasil, e fora do Brasil também, né? A internet não tem barreiras. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui, estar hoje aqui, né? Acho que todo mundo está mais alegre, contente, feliz, apesar de ter passado um sufoco já tarde com os japoneses, né? Mas, finalmente, no final deu tudo certo. É o que eu sempre falo, né? Se não deu tudo certo, é porque o final não chegou. Então, vamos que vamos. E hoje nós vamos falar esse tema aqui, que é o cérebro e a suplementação. Mas antes de falar sobre a suplementação, eu vou estar abordando algumas coisas sobre o cérebro, algumas curiosidades, algumas coisas importantes. Algumas coisas, por exemplo, como o sono, a questão do sono para o cérebro, sabe? Como é importante. Pessoas que têm o sono muito assim, picotado, aquele sono curto, e não conseguem fazer uma boa limpeza do cérebro à noite, entendeu? E isso aí pode ser um grande problema para o futuro, inclusive para o Alzheimer. Mas vou falar disso mais adiante, né? Vamos conversar sobre isso mais adiante. Importante a gente ter em mente que o que nós fazemos pela nossa alimentação, estamos fazendo para o nosso futuro, para a nossa saúde. Eu sempre gosto de falar, né, quem a partir das minhas palestras já ouviu falar muitas vezes, que nós temos cinco anjinhos que nós temos que priorizar muito, priorizar mesmo, de verdade. Por mais que você não faça nada, se você colocar em prática os cinco anjinhos, você já consegue fazer uma grande coisa pela tua saúde, pelo teu cérebro, pela tua saúde de uma forma geral, pela longevidade, né, por silenciar a expressão gênica de alguma doença, por aí afora. Esse cinco anjinhos que eu destaco muito é o seguinte, vou passar aqui os cinco anjinhos. Quem quiser anotar, pode anotar, entendeu? O primeiro anjinho é mastigar profundamente os alimentos. A mastigação ela é um dos melhores remédios para refluxo, para uso do omeprazol, por exemplo, entendeu? Para refluxo. A mastigação melhor medicamento. Então, mastigar é muito, muito importante. O segundo anjinho é não usar líquido durante as refeições. Principalmente aquele líquido gelado, aquele com gelo no copo. Às vezes o pessoal, eu viajo por aí, né? Estou ouvindo na beira da estrada nesse restaurante, e vê aquelas pessoas colocando a pretinha no copo, colocando gelo e para tomar com o almoço, com a refeição. Então isso aí é uma coisa muito complicada que a gente faz para a nossa saúde, entendeu? Porque quando você baixa a temperatura do estômago, você tem que reaquecer novamente. Até que não reaqueça, chegar na temperatura de 37 graus, não voltou a digestão, então é um grande problema. O terceiro anjinho é tomar 6 a 8 copos d'água por dia. E a água é o que limpa, né? A água que faz a faxina. Como é de conhecimento de todos, né? Mais de 70%, 75% do nosso corpo é água. Do cérebro também. Do cérebro, 75% é água. O quarto anjinho é não ser sedentário. Ao menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma atividade física. Ou 150 minutos de movimentação. Correu, nadou, né? É, jogou bola, jogou tênis, então deu 150 minutos de movimentação, não é mais considerado um sedentário. E o quinto e último anjinho, por último, é o seguinte: é saber comprar os alimentos. É aqui que Deus chega para você e fala assim: a partir de agora, tu é Deus Todo-Poderoso. E essa missão que Deus chega e fala para você nesse sentido, aonde que isso acontece? No supermercado. Quando você chega no supermercado, pegou o carrinho, entrou para dentro do mercado, olha para trás. Tu vai ver que Deus ficou na porta. Ele cruza os braços e fala assim, ó, vai porque agora é contigo. Agora é tu que vai fazer corpo humano. Porque tudo que você colocar nesse carrinho será a continuidade da sua vida. E tudo que você pegar na prateleira são parte do seu corpo. A vida parece que é longa, mas não é. Tudo passa muito rápido, rápido demais. E nos últimos tempos, mais ainda. Então, se no final da vida você vai chegar caminhando com as próprias pernas, vai chegar apoiado em muleta ou empurrado em cadeira, depende muito do que fizemos durante a vida. Então é muito importante colocar em prática esse cinco anjinhos, porque vai ajudar muito. Fora as questões físicas, nós temos as questões do emocional. O emocional que impacta muito na nossa vida, entendeu? E eu que digo para vocês, né? O emocional é uma coisa que pega muito pesado, tá bom? Dito essas palavras de abertura, nós vamos andar, vamos seguir em frente aqui.
Aqui tem uma imagem que explica muito bem, que mostra muito bem a função do nosso cérebro, como ele é importante. Ainda eu vi, eu estava lendo outro dia um material na internet, que é material acho que dos Estados Unidos, que estava em inglês, né? Dizendo que ainda tem muitos mistérios a ser descobertos pelo cérebro. O cérebro ainda não é um órgão 100% revelado. Ainda tem muitas coisas a ser descobertas pelo cérebro. Mas só para a gente ter uma noção, para ter uma ideia, na parte craniana, são 12 pares de nervos que ligam aqui na parte superior. E 31 pares de nervos que descem pela medula espinhal e comanda tudo, absolutamente tudo abaixo da nossa cabeça. Todos os órgãos são monitorados pelo nosso cérebro, porque cada órgão tem sua frequência própria. E o órgão está bem, essa frequência é tranquila, tranquila, uma frequência suave, então é sinal que o órgão está tudo bem com ele. Mas quando ocorre algum tipo de descompensação, algum tipo de alteração, seja ela física, seja ela emocional, que muda a vibração, vira aquela interferência bem diferente, o que que o cérebro faz? Ele aciona um processo chamado homeostático, homeostasia, que é quando o corpo tenta curar o próprio corpo. E muitas vezes ele é bem sucedido. Ele vai lá, homeostaticamente age e volta para a normalidade. Tá normal novamente, entendeu? Mas às vezes tem situação que é mais complicada, tem situação que é mais séria, tem situação que tem situação assim que o emocional acaba colaborando também. Entendeu? Então, como a gente sempre fala, a gente sabe que tem eletrocardiograma, eletroencefalograma, mas não tem o estômago-grama, o pulmão-grama, não tem. Mas, assim, um dos órgãos que a gente tá citando aqui como exemplo é o estômago. Se está tudo bem com o estômago, a frequência vai para o cérebro é uma. Agora, se tá alguma alteração, a frequência vai para o cérebro é outra. Então, quando vai a frequência alterada para o cérebro, o que que acontece? Haja homeostasia e melhora. E aí, a gente nem chegou a ficar sabendo de um possível problema que teríamos. Tudo resolveu de imediato. Agora, quando o cérebro não consegue, fica a frequência alterada, o que que ele faz? Ele tenta primeiro melhorar. Ele tenta melhorar. Como ele não consegue, por várias funções, porque o problema é sério, porque o emocional não está ajudando, o que que ele faz? Ele vai registrar essa alteração. Onde que ele registra? Ele vai registrar essa alteração num tecido cerebral, chamado íris. Então, mas espera aí. Ele vai registrar no cérebro ou no olho, ou na íris? É que tem gente que pensa que o olho é uma coisa e cérebro é outra coisa. Está errado. Porque o olho é a continuidade do tecido nervoso, continuidade do nosso cérebro. Entendeu? Então, por isso que na iridologia a gente consegue ver muitas coisas, né? Genética, dominância materna e paterna, ver se está faltando vitamina D, se tem alteração de vitamina D, ver se está faltando manganês, né? Ver a estrutura, se é uma estrutura forte ou fragilizada, quais são as propensões de problema. Por isso, porque o cérebro registra. É uma coisa realmente muito impressionante, né? O cérebro é um órgão fantástico demais, fantástico demais. O cérebro é algo que Deus fez, construiu e que permitiu o ser humano usar ele e mudar muitas realidades, né? Como está mudando hoje, né? Hoje tem que assustar a gente. A IA hoje é impressionante, você vê o que a IA faz hoje aí é uma loucura, né? Não tem como dizer que aquilo não é a própria pessoa, né? Até a voz é tudo igual, é uma coisa impressionante. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente. É, Tem funções do cérebro, entendeu? O cérebro humano ele é responsável por uma variedade de funções essenciais, né? Para a sobrevivência diária, da vida diária do ser humano. Realmente, né? O cérebro consegue controlar muitas coisas simultaneamente. Por exemplo, tem aquelas pessoas que têm uma enxaqueca terrível, aquela que vê estrelinha, aquela que a claridade incomoda, aquela que tem vômito. Então, o que que acontece? Às vezes, a falta de oxigênio é tão acentuada, mas tão acentuada, mas tão acentuada, que o cérebro faz? Ele aciona o centro do vômito. E a pessoa vomita. Quando a pessoa vomita, ela não vomita para cima, assim, ó, para cima. Ela baixa a cabeça, curva o corpo e vomita. Quando ela vomita, ela impulsiona mais sangue para a cabeça. Se vai mais sangue, vai mais oxigênio. Por isso que depois que a pessoa vomita, quem tem enxaqueca, depois que vomita, a dor melhora sensivelmente.
Então, o cérebro ele tem esses recursos para se defender, para proteger, enfim, é fantástico, né? Aqui nós vamos falar de algumas principais funções do cérebro, entendeu? O cérebro, na verdade, ele processa e combina informações recebidas pelos órgãos sensoriais e é sensível demais. Para vocês terem ideia, quem é do interior, é isso que vai lembrar bem do que eu vou falar agora, porque tinha aquele, tinha não, tem ainda, né? O piolho da galinha. Alguém já viu o piolho da galinha? Eu, como criado no sítio, na roça, já sofri muito com o piolho da galinha. Mas aquele negócio, quando anda, a gente não consegue nem enxergar direito. Não enxergar direito, assim, é quase invisível, tão pequenininho que é, mas pequenininho mesmo. Pois o sistema de informação sensorial pega esse danadinho. O Imaruim, aquele mosquitinho que tem aqui, onde tem essas beiras de mar, assim, né? Tem aqueles mangue, eles pegam ferrado, aquilo dói demais quando pega a gente, né? Não é que dói demais, mas ele espeta. Você olha assim, não enxerga, é um pontinho só. Mas no cérebro consegue pegar essa, para você ter uma ideia da sensibilidade. Então, tudo que vem de informação dos órgãos sensoriais, ele vai permitir que o corpo responda adequadamente ao estímulo externo, entendeu? Então, é impressionante. O cérebro, na realidade, reúne informações que permitem ao indivíduo que recorde eventos, né? Então, lembra de coisas lá dos 5 aninhos de idade, está lembrando, tem 50 anos, 60 anos e continua lembrando isso até hoje. Então, essa informação está registrada ali. Meu computador aqui é 1 terabyte. Já uso ele há muito tempo. Desde que me roubaram um lá em São Paulo, lá no evento do congresso que eu tive lá. Então, acho que foi 2018. Eu uso, esse computador que eu uso hoje é o daquela época, em 2018. Acho que deve ter uns 600 mega gigabyte de espaço, de espaço preenchido. Deve ter uns 400 livres ainda. E é 1 tera. E segundo os cientistas, eles estimam que a capacidade de memória do cérebro equivale mais ou menos a cerca de 1.000 terabytes. Mil, dá para dimensionar o que é isso? 1.000 terabytes, que é 1 petabyte. É uma coisa impressionante. E tem memória assim que é forte, entendeu? Tem memória que mexe com a pessoa, nossa, é, vem as lágrimas. Uma pessoa relatou numa palestra um dia, estava falando sobre esse assunto, né? E a pessoa relatou, né, que mora bem no interior, no sítio. E aí, o que que acontece? Eles foram jantar na casa de um conhecido, de um vizinho deles lá, de um amigo deles. E quando ela chegou na casa, de noite, naturalmente, foi para o jantar, ela entrou numa crise de choro. E ninguém sabia por que estava chorando. Então ela chorou, 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 chorou. Aí depois ela acalmou e falou, que quando ela desceu do carro, desembarcou do carro, tinha um pé de jasmim. Então ela sentiu aquele cheiro forte do jasmim. E quando ela era pequena, a mãe dela era viva, ela sentava na varanda, e ficava curtindo, sentindo aquele sabor aquele aroma, que sabor, né? Aquele aroma da planta lá, entendeu? Do jasmim. Que ele por si próprio já se revela, entendeu? Ele pode botar num quarto escuro, botar vendo das pessoas, que ela também fala, tem o jasmim, porque o jasmim tem essa particularidade. Então, o que que acontece? Um pensamento uma memória gravada que ela estava muito bem forte e firme na mente dela, quando ela sentiu o cheiro, desencadeou o processo, ela entrou em crise de choro, para ver como o cérebro guarda essas coisas, entendeu? O sistema límbico do cérebro que faz esse pensamento. Então, o cérebro ele é responsável por funções cognitivas superiores, como é o caso da resolução de problemas, análise e a síntese de informações. O cérebro também ele controla o movimento voluntário do corpo, né, que permite que as pessoas se movam de forma eficiente e precisa, né? Isso parte do cerebelo, esse controle. Então, se tem uma alteração no cerebelo, aí o controle do corpo fica atingido, né? O equilíbrio fica atingido. Minha esposa tem um meningioma em cima do cerebelo. Então, já caiu várias vezes na rua, em casa. Então, é um problema sério do equilíbrio. Mas é a parte que é comandada pelo nosso cérebro, entendeu? Em relação aos sentimentos, em relação às emoções, o cérebro é responsável por processar e expressar emoções como a felicidade, a tristeza e a raiva. Dá uma olhadinha no mapa aqui do lado. Ó, se tem um excesso de dopamina é esquizofrenia. Mas pouca dopamina é ansiedade. Bastante serotonina, felicidade.
Pouca dopamina e pouca serotonina é depressão. Tudo em equilíbrio, né? A serotonina com a dopamina e com a ocitocina é o amor. É o amor. Luta ou fuga. Noradrenalina ou adrenalina. Luta ou fuga. Então, isso aqui, nós precisamos dar condição para que o cérebro produza esses neurotransmissores, entendeu? Para que tudo funcione de uma forma equilibrada. Então, hoje, no nosso bate-papo aqui, visa mais essa questão da gente entender os processos fisiológicos, entender os processos emocionais e saber que tudo tem uma razão de ser. Então, se está deficiente ou se está com excesso, pode ocasionar situações diferentes na saúde, entendeu? Então, essas funções são fundamentais para a sobrevivência e interação social, né? O cérebro humano é um dos organismos mais complexos do planeta. Eu acho que do universo, viu? Até porque eu não acredito que nós estamos aqui sozinhos, não é verdade? Mas, assim, é o mais complexo do planeta. E, como eu falei no início, o cientista acha que tem muitas coisas ainda a ser descobertas sobre o cérebro. Agora, vamos ver algumas curiosidades, né, científicas e comportamentais, né, sobre a questão do cérebro, né, que mostra tanto o seu lado biológico quanto o seu impacto no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá dar uma olhadinha. O cérebro, ele tem cerca de 86 bilhões, de 86 a 100 bilhões de neurônios. O lugar que tem mais neurônios fora do cérebro é no intestino, correto? Já está bem mascarado esse assunto, né? Só que cada neurônio desse pode formar milhares de conexões. Então isso vai criando uma rede com trilhões de sinapses, entendeu? E a sinapse precisa ser boa, precisa ter velocidade. A velocidade da sinapse, por exemplo, é em torno de 400 quilômetros por hora. E precisa do zinco para melhorar essa velocidade. Por isso que o zinco, se ele está bem, se está bem suplementado com zinco, ele joga essa velocidade de 400 quilômetros. Se ele não está deficiente de zinco, ou com o zinco um pouco baixo, ele vai jogar isso a 100, a 150 quilômetros. Então, por isso a informação não chega, a sinapse não chega, não, acaba não funcionando. É o risco de Alzheimer, o risco de concentração, de foco, muda muito essa realidade. Então, o zinco é uma coisa que nós não podemos deixar de fora do nosso protocolo quando fala em tratar problemas relacionados com o cérebro. Então, ele consegue organizar ao longo da vida, criando novas conexões. É por isso que podemos aprender coisas novas, mesmo na velhice. Então, isso é uma das coisas que, dessa neuroplasticidade, eu estava falando em relação à enxaqueca. É o cérebro, ele vai buscar recursos. Outra coisa, a pessoa sofre um AVC. Sofre um AVC e, e não consegue falar, por exemplo, afetou a fala. Aí entra o fisioterapeuta fazendo as terapias, fazendo a fisioterapia, e vai fazendo, fazendo, começa a falar aos poucos, fala meio enrolado, até que, na persistência, ele volta a falar normal. Por quê? Porque o cérebro mudou esse centro da fala, ele tirou de uma região e passou para outro centro, entendeu? Por isso a pessoa volta a falar, volta a ter voz, voz compreensível, né? Clara. Então, é muito importante a gente entender isso, porque a gente dá mais condições para o corpo para agir de forma mais resistente, assim, de forma mais compacta, mais direta, entendeu? O cérebro consome cerca de 20% de energia total do corpo. É energia pra caramba, né? É muito oxigênio que ele consome. Mas a função do seu trabalho também é a altura, não é verdade? A velocidade eu já comentei, dos impulsos elétricos pode atingir até 400 quilômetros por hora. 400 quilômetros por hora. Então, é impossível fazer costas em si mesmo, não é verdade? Então, por exemplo, você tenta fazer costas, você vai aí, levanta, faz costas você mesmo, não acontece nada. Interessante isso. Agora, por que que isso acontece? O cerebelo ele já prevê o seu próprio toque. Quando você pensa em fazer o toque, o cerebelo já prevê o seu próprio toque, antes mesmo de você encostar na pele. Então, o que que ele faz? Ele cancela a resposta de surpresa que gera risada. Então, você pode tentar fazer costas em você um monte que você não consegue fazer. No entanto, se vem outra pessoa só de encostar a mão um pouquinho embaixo do braço, né, você já dá o pulo, já, já reage. Então, assim.
como o cérebro não tem dor, não sente dor, né? O cérebro não dói, é, o cerebelo não dá retorno, não dá retorno do estímulo quando é a própria pessoa que está fazendo, tá entendendo? Então isso é importante. E até 400 km por hora do impulso, é, mantém assim, vai mais rápido, viaja mais rápido, então a parte que vai com a memória é mais garantido, é mais tranquilo. Às vezes você vai pouco velocidade, diminui muito a velocidade, ela demora mais para chegar no objetivo. Então, muitas coisas que dependiam daquele estímulo para chegar, deixa de acontecer, entendeu? Então, o cérebro não sente dor, já falei diretamente. Ele interpreta sinais de dor vindo do corpo, mas não possui receptores próprios. Né? Por essa razão, que você já viu com certeza, cirurgia de cérebro sendo feita a cirurgia no cérebro e as pessoas acordadas. Até teve um, não sei se vocês recordam, mas passou na televisão bastante, passou nos programas de maior audiência aí, o senhor tocando violão enquanto os médicos faziam a cirurgia no cérebro deles. Viram essa matéria? É bem interessante, né? O médico trabalhando no cérebro, fazendo cirurgia no cérebro do indivíduo e o indivíduo tocando violão, né? Então o cérebro não sente dor. Ele interpreta a dor vinda de outras partes do corpo, correto? Então, o cérebro pode beneficiar de uma alimentação equilibrada, da suplementação, mas os efeitos dependem muito do tipo de nutriente e dos hábitos de vida associados à alimentação, entendeu? Então, já passei aí os 5 anjinhos, pode colocar em prática os 5 anjinhos aí que vai corrigir bem esse processo, entendeu? É, os 5 anjinhos, eu gosto de falar dele, principalmente quando tá saindo do mercado. Você olha para aquele carrinho, ali tem arroz branco, açúcar branco, farinha branca, verduras com agrotóxico, porque a orgânica é mais cara. Você vê salgadinhos, vê carnes, enfim, produtos de conserva. Então, aquele carrinho está lotado com refrigerante. E tem aqueles que, além de levar refrigerante, leva ainda aqueles pacotinhos que bota na água, que tem sabor, que tem cor, que tem gosto de alimento, mas não é alimento. A base de muito corante, muito conservante, muito acidulante, né? Então, o que que acontece? É, as crianças daquela casa, cujo esse carrinho está indo para a casa delas, elas são as grandes vítimas, porque realmente, né? Eu fico assim olhando os caixas quando está passando as compras, né, do mês do pessoal. Eu não vou ir com um carrinho no supermercado, eu vou só com cestinha, eu só pego o que está precisando, né? Vou lá, pego o que está precisando, porque a gente tem que ir quase todos os dias no mercado mesmo, né? Mas, é, quando a gente olha para aquele carrinho, a gente assusta, porque olhando assim, né, dando aquela olhadinha por cima assim, você vê aqueles carrinhos levando farinhas brancas, como eu falei, açúcar refinado, Tang, kite, refrigerante, salgadinhos, e aí é o carrinho que está levando a saúde para casa dessa pessoa. Então tem que ser bem refletido sobre isso, porque, como eu falei antes, né, a vida parece que é longa, mas não é. Ó, 60% do cérebro é composto de gordura. Não é gordura de boi, de vaca, de porco. É gordura fosfolipídia, gordura especial, entendeu? Fosfolipídio. Então, o que torna o órgão mais gorduroso do corpo. Então, o cérebro humano é o órgão mais gorduroso do corpo. E aproximadamente 75% da sua massa total é pura água. Então, pequenas desidratações já afetam o foco. Então, isso é fato, correto? Então, nutrientes como ômega 3, vitaminas do complexo B e antioxidantes, né, são os mais estudados por sua relação com a memória, com foco, com proteção contra doenças neurodegenerativas. Então, todo estudo que vocês vão pegar e estudar sobre a questão de cérebro, os ácidos graxos de boa qualidade, como o caso do ômega 3, né? O óleo de coco, lá, né? Gordura de coco também, o azeite de oliva de boa qualidade. Então, são muito bem recomendáveis para a questão de proteção de doenças neurodegenerativas, memória, foco, entendeu? Então, quase todos os estudos que envolvem nutrição cerebral, o ômega 3 está presente e o complexo B está presente. O complexo B é fundamental porque ele faz a bainha de mielina,
que é um grande problema, que pode impedir a passagem da informação, é que essa bainha está destruída, inclusive crise convulsiva, correto? Então, assim, todos os estudos que envolvem melhora de memória, estudo de neuroprotetor, o ômega 3 está bom, está junto. Mas um ômega 3 de excelente qualidade, né? Não pode ser esse ômega 3 qualquer aí, sabe? Porque tem ômega 3 que tem 240 de DHA, 300 e pouco, entendeu? O ômega 3 da Catal Medic foi desenvolvido com tecnologia realmente, por isso que tem o certificado de produto de qualidade. Na realidade, é 990 de EPA, 660 de DHA numa dose. Então é top, né? É top dos top, é um percentual muito bom. Para quem pode e pode manter o uso diário desse produto assim, pelo menos 2 capas por dia, é maravilhoso, né? Porque protege de uma forma muito especial a questão cerebral. Então aqui o ômega 3 é essencial para a estrutura das membranas neuronais, entendeu? E estudos mostram que a melhora em memória de curto prazo e aprendizado. Então, se o filho está indo bem no colégio, se você está reclamando da memória, as coisas não estão bem, comece a fazer uso do ômega 3, mas não faça uso olhando se no dia seguinte já mudou alguma coisa. Vamos falar em 3 meses de uso contínuo para você fazer uma análise de 3 meses atrás, como você estava. Mas assim, o ômega 3, né, ele é muito importante, porque além de ter essa ação de neuroprotetora, de ajudar na parte cerebral, ele também, ele também tem aquele mecanismo que ajuda a absorver vitaminas lipossolúveis, tá entendendo? De absorção das vitaminas lipossolúveis, que vai ajudar bastante. E a creatina, além de trazer benefício à parte da musculatura muscular, ele também pode auxiliar no desempenho cognitivo e em tarefas muito complexas demais. Então, em tarefas complexas, quem trabalha com muito cálculo, engenheiros, tal, estudante, a creatina ela ajuda muito nesse desempenho cognitivo, em tarefas muito complexas demais. E vitamina do complexo B, como eu já comentei antes, né? Ela é importante para a síntese de neurotransmissores. Deficiência da vitamina do complexo B, ela pode prejudicar a concentração. Então, isso também é um fato. Então, veja como ela é importante. Vitamina do complexo B, selênio, ômega 3, né? São os senhores da atividade cerebral, principalmente no que diz respeito à parte neuroprotetor. Aí tem a colina, muitas vezes classificada como vitamina do complexo B, como a B8, entendeu? E no caso, a colina, porque esse complexo B é complexo B mais colina, entendeu? Então, no caso da colina, ela é essencial para o cérebro, essencial. O cérebro é essencial para o fígado, é essencial para os músculos. Os seus principais benefícios, na realidade, compõem ali a melhora da memória, melhora do aprendizado, né, da cognição, da proteção contra o acúmulo de gordura do fígado, muito importante nesse aspecto, e também no auxílio do desenvolvimento cerebral durante a gestação. Olha aí. Então, o melhor lugar de fazer inteligência é útero, não é melhor colégio. Não adianta colocar o pior cérebro no melhor colégio, vai adiantar. Entendeu? Então, por isso que eu tenho uma palestra que eu já fiz aqui algumas vezes, que é gestação de um campeão. Mas como se faz uma gestação para ter uma pessoa com um grau de inteligência mais elevado, entendeu? Aqui tem uma tabela de uma pesquisa, né, que fala sobre os principais nutrientes relacionados ao cérebro. Então, sempre o ômega 3 vai aparecer. Sempre que vocês ouvirem de cérebro, o ômega 3 vai aparecer como um deles. Entendeu? Complexo B vai aparecer também. Sempre que falar de cérebro, vai aparecer ômega 3, complexo B. Isso é fato. O selênio também. Então, por exemplo, o ômega 3 e trabalha na composição das membranas neuronais, melhora a comunicação entre os neurônios. E a melhora da comunicação entre os neurônios é fundamental, porque quando os neurônios melhoram a comunicação, as coisas se tornam mais rápidas, então o mecanismo de ação de defesa, de proteção ou de ataque age com mais rapidez também. E a evidência principal do ômega 3 está associada à melhor memória, a menor risco de declínio cognitivo, que o envelhecimento com o passar dos anos traz para a gente, né? E a vitamina do complexo B, B6, B9, B12, o que que ela faz? Ela participa da produção de neurotransmissores. Olha aqui, ó. Esse é o ponto da questão do complexo B. Porque lembra daquela imagem que eu mostrei antes, mostrando o tubo do azul cheio, que é excesso de dopamina, esquizofrenia, mas que é pouco dopamina é ansiedade, né?
Então, o que que depressão, né? Então, o que que acontece? O complexo B, ele participa da produção de neurotransmissores e da manutenção da mielina, da bainha de mielina, para onde passa essas informações. Tudo que o cérebro vai comunicar entre um neurônio e outro é através dessa bainha de mielina. E outra coisa, a deficiência no caso do complexo B, ela pode causar problemas de memória e de concentração. Outra aqui, ó, antioxidante, que é vitamina C, vitamina E, os polifenóis, né? Eles protegem contra o estresse oxidativo, que rouba elétron do átomo, o átomo fica em desequilíbrio. Então, quando roubou o elétron do átomo, ele passa a ser um radical, um eros, uma espécie reativa de oxigênio. Então, o que que acontece? Esse estresse oxidativo é o que causa muitos danos, inclusive nas demências, correto? Então, oxidativo que danifica os neurônios, que rouba elétrons dos neurônios. Como evidência principal, ele pode causar risco de doenças neurodegenerativas, com certeza. E os nootrópicos, no caso da cafeína, da L-teanina, né, de compostos sintéticos, eles estimulam o foco de atenção de curto prazo. Na realidade, esse é um mercado que está muito em crescimento agora, né? As evidências principais que esse produto está aumentando muito, tem evidência, né? E o mineral zinco e magnésio, olha só o que que eles fazem. Eles fazem a regulação de neurotransmissores e a plasticidade cerebral, que é quando o cérebro quer aprender algo novo ou quer mudar um centro de comando, entendeu? Neuroplasticidade. E ele contribui para a memória e aprendizado. Então, um breve resumo de um estudo que fala sobre a nutrição cerebral. Agora eu quero responder essa pergunta, né? Como o sono limpa o cérebro? Como é que o sono age tirando os resíduos do cérebro? Vamos passar essa partezinha aqui agora? Então, gente, o mecanismo é o linfático. O linfático que é o sistema que limpa todo o cérebro, entendeu? O mecanismo que limpa o cérebro. Então, o sono, ele limpa os resíduos do cérebro por meio de um mecanismo biológico, de faxina, né? Que é o sistema linfático. Ele funciona como uma forma muito parecida com uma máquina de lavar biológica, essa máquina de lavar que não usa produto químico, tudo orgânico, micro-organismos vivos, tal, né? Então é muito parecido. E na realidade, sabe, esse processo ele é um processo altamente eficiente e ele ocorre quase de maneira exclusiva enquanto nós estamos no estágio do sono profundo. Então, está no estágio do sono profundo, esse sistema começa a agir. Então, olha só que coisa interessante, né? Quando nós entramos no sono profundo, que é a fase das ondas lentas, né? Os neurônios e as células da glia, que são às vezes formam aqueles gliomas, aquelas coisas todas, né? Os neurônios e as células da glia, elas reduzem drasticamente de tamanho. Olha que fantástico, elas reduzem de tamanho e aproximadamente 60%. Então, quando ela reduz o tamanho em torno de 60%, ela reduz, ela vai abrir os canais que aumentam o espaço livre entre as células cerebrais. Então, quando ela diminui, abre os canais no cérebro, na parte cerebral para poder drenar toxinas. E entre essas toxinas, sabe o que ela drena? Beta-amiloide. Aquela que se ficar no cérebro, não se fizer faxina, ela aumentar muito no cérebro, você já sabe o que acontece, que é o Alzheimer. Pessoas que não dormem bem têm que rever esse conceito, sabe? Tem que rever, isso é importante, importante, importante. Com mais espaço livre, o líquido cefalorraquidiano, que é um fluido claro, que é um fluido que envolve o cérebro, então, o que ele faz? Ele consegue penetrar, sim, ó, profundamente no tecido cerebral. Porque tem um caminho livre, vai ter mais espaço. As células encolheram 60% de tamanho. Então abriu espaço para fazer essa drenagem, para remover essas toxinas, entendeu? Então é um líquido purificador. É bem a parte do bombeamento rítmico. Então, os cientistas têm uma descoberta que mostra que os neurônios disparam ondas elétricas sincronizadas durante o sono. E essa zona, na realidade, ela cria um efeito de bomba em miniatura. Então, enquanto os vasos sanguíneos se contraem e dilatam ritmicamente, para empurrar o líquido com força através do cérebro. Ainda deu para a gente ter uma ideia nessa imagem do lado aí, né? Agora sim, ó, à medida que o líquido vai viajando por esses espaços abertos, o que que ele faz? Ele arrasta com ele o lixo metabólico, que já está acumulado ali ao longo do dia. Do dia, não é ao longo dos dias, não, ao longo do dia. Então, se acumulou durante o dia, à noite, dormindo tem que sair fora. Aí vem a parte do enxágue das toxinas. E entre os principais resíduos eliminados estão as proteínas beta-amiloide, já falei, e a proteína tau, entendeu?
Então, o acúmulo excessivo dessas proteínas está diretamente ligado ao desenvolvimento da doença de Parkinson, doença de Alzheimer, desculpa. Diretamente ligado à doença de Alzheimer, que é o acúmulo dessas toxinas que não consegue, o corpo não consegue tirar. Por quê? Porque a pessoa às vezes tem o sono muito picotado demais, muito interrompido, dorme uma hora, acorda, dorme duas, acorda, sabe? Não tem um sono profundo assim que leva de quando deita lá, sei lá, 10, 11 horas da noite até às 6 da manhã no sono só. Então, se pudesse fazer isso, para a limpeza do cérebro seria uma bênção, entendeu? O descarte final, como é que ocorre? No fluido. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, o fluido carregado de impureza, com as toxinas, com as proteínas, né? Com a proteína tal, com a beta-amiloide, ele é drenado para fora do cérebro. Isso é feito através do sistema linfático e também da corrente sanguínea. O corpo faz o quê? Ele vai direcionar esses resíduos para o fígado e para os rins. E, na realidade, lá eles são filtrados, eliminados de forma definitiva e vai embora. É uma máquina perfeita demais, né? Incrível, né? Impressionante. Agora, olha só, para quem não dorme bem, que está nos ouvindo agora, nesse momento. Consequência de não dormir bem. Quando o sono é curto ou fragmentado, o sistema linfático não tem tempo de concluir a faxina, que eu acabei de explicar. Então é por isso que uma noite em claro, ela resulta numa névoa mental, cansaço e dificuldade de concentração na manhã seguinte. A longo prazo, a falha crônica nessa limpeza eleva o risco de degeneração cognitiva, que é o Alzheimer. Por quê? Porque vai acumulando toxina, vai acumulando toxina, vai acumulando toxina. Então, esse é um problema, correto? Olha aqui, ó, o cérebro come a si mesmo por falta de sono. Aqui, quando chega nesse estágio, é complicado. Tá bom, gente? Então, é importante ter um sono reparador. Aí tem na Catalmed tem um produto chamado Calme. O Calme eu achei muito bacana porque ele tem na formulação dele o triptofano, que por si próprio já é um antidepressivo, né? Que trabalha combatendo o processo depressivo. Então tem triptofano e melatonina. E com alto teor de vitamina B3 e B6. Então vai ajudar no repouso. Porque a pessoa que tem o sono picotado, ela já dorme. Mas tem uma corda muitas vezes. Então para essa pessoa, o calmo vai ser uma bênção. Então essa formulação aqui com essas vitaminas, que são nutrientes que trabalham em sinergia para o equilíbrio e para o bem-estar do seu organismo. Então mesmo que não tenha aquele sono, porque para quem o sono é muito leve, para quem está com dificuldade de dormir, para quem acorda muito, então experimenta o uso do calmo. Vai te ajudar bastante, entendeu? Com certeza absoluta. Agora tem suplementação que é para a prevenção do Alzheimer no cérebro e também declínio cognitivo. Então, ômega 3, que é associado a menor risco de demência em populações em alto consumo de peixe. A vitamina D, então ômega 3, vitamina D, que é importante para o cérebro. Vitamina D, inclusive, quando ela baixa demais, ela pode deixar a pessoa mais depressiva. Vitamina B no bom equilíbrio, acima de 70, de 80 no sangue, abaixo de 100, ela traz uma energia muito boa. Então, quem tem a vitamina D mais alta, mais alta, não, dentro do parâmetro, mas assim, acima de 70, 80, essa pessoa geralmente é mais feliz, é mais alegre, é menos depressiva. Quem tira por experiência é quem está no norte do Brasil, né, no nordeste do Brasil, tem muito sol, pega muito sol, então o pessoal lá faz festa, né? Vê que aqui no sul, São João, São Pedro, sei lá, Santo Antônio, a gente nem sequer lembra dessa data. E lá no Nordeste tem um significado muito grande, né? O São João lá é uma coisa extraordinária, acho que é a maior festa do mundo. Então é outro naipe de vibração de alegria, né? Mas é só curiosidade mesmo. Então, a vitamina D, níveis adequados, estão ligados à melhor função cognitiva. Deficiência é comum em idosos, né? Porque idoso, não só idoso, não, viu? Vitamina D hoje, se fizer um exame bem feito na população, eu acho que 50% tem problema com vitamina D baixa. Aí tem os antioxidantes, no caso da vitamina E, os polifenóis, o cacau, o chá verde. Eles ajudam a reduzir o estresse oxidativo, roubo dos elétrons, um dos fatores do envelhecimento cerebral. E a curcumina, que é muito boa, que é o açafrão da terra, estudos sugerem efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetor, embora a absorção seja limitada. Tá bom? E nós vamos finalizar agora falando da nutrição cerebral. Nós já estamos falando, na realidade, mas agora eu vou falar só de nutrientes específicos para trabalhar o cérebro. Só os específicos, tá bom?
Aqui que são mais 4 ou 5 slides, estamos terminando. Então, primeiro, o zinco. O zinco que trabalha na velocidade da sinapse, que joga a sinapse com mais força para frente, entendeu? Dá vitalidade na sinapse. Então, a informação chega mais rápido, é armazenada mais rápido, e com isso a memória fica mais ativa, fica melhor, fica mais à altura aí dos teus pensamentos, né, em relação a lembranças. Então, os benefícios do zinco abrangem também o sistema nervoso, né, como o revestimento da célula nervosa. Era feito por uma gordura, mas para sintetizar essa gordura, ela depende do zinco, entendeu? Então, esse elemento, no caso o zinco, ele é fundamental, ele é essencial para o funcionamento e para a comunicação entre os neurônios. E a comunicação entre os neurônios é o segredo da rapidez, da agilidade das coisas acontecerem, normalizar as coisas no nosso cérebro. Então, esse efeito ele faz do zinco um excelente meio de promover a boa memória e o aprendizado, combatendo doenças como Alzheimer, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entendeu? Então, o zinco ele tem essa função. E problemas cognitivos, né? Desenvolvem em virtude da deficiência de zinco. Isso é fato, gente. Então, que pode desencadear um quadro de transtorno de déficit de atenção, ou hiperatividade nas crianças, ou Alzheimer no idoso. Então, todas as faixas etárias, porém, estão sujeitas ao papel da falta de zinco. Então, pode ser faixa do jovem, do adulto, da criança, do idoso, estão sujeitos à falta de zinco. Então, e a falta de zinco está ligada ao desenvolvimento da depressão, que é uma doença extremamente séria, que afeta números cada vez maiores de pessoas em todo o mundo. Então, o processo depressivo é um processo assim, silencioso, mas que não para. Ele vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai tirando, vai desarmando as pessoas aos poucos, entendeu? Está tirando o principal dela, que é tirar a energia do corpo e substituir pelo desânimo, pela tristeza, né? E por aí afora. Estou falando do zinco. Agora, o outro importante nutriente para a parte cerebral é a vitamina A. E as crianças que estão com bom nível de vitamina A, elas possuem um desenvolvimento cognitivo mais rápido e sólido. Enquanto os idosos recebem vitamina A, é uma proteção contra doenças degenerativas do sistema nervoso, como Alzheimer ou Parkinson, entendeu? Então, vitamina A é uma vitamina importante. Vitamina A, toma-se uma cápsula por dia, junto de uma refeição, do almoço, do café da manhã ou da janta. Então, essa cápsula tem 150 miligramas e toma uma cápsula por dia, tá? A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel, entendeu? Então, geralmente, por causa da vitamina C, vitamina hidrossolúvel, se está em excesso, ela é excretada pelos líquidos. Mas no caso da vitamina A, é lipossolúvel. Então, se tomar em excesso, ela pode causar vitaminose, tá bom? É a vitamina D. Nós já falamos dela um pouquinho ali atrás, mas vamos falar novamente aqui para reforçar. Talvez seja um dos benefícios mais importantes da vitamina D, o mais interessante, seja a influência da vitamina D sobre a performance mental. Então, a influência da vitamina D sobre a performance mental seja um dos benefícios mais interessantes da vitamina D. Então, verifica-se uma relação clara na qual as pessoas com bons níveis de vitamina D apresentam uma memória mais eficiente, bem como maiores pontuações de QI em virtude do raciocínio ser mais rápido. Então, esses cuidados, tomar vitamina D, tomar vitamina A, tomar o complexo B, tomar ômega 3, vai um mês toma uma coisa, toma 2 meses, 3 meses, faz um protocolo para 2, 3 meses do produto, depois muda esse produto, vai sempre fazendo um giro, né? E é fantástico, né? Para a saúde realmente ficar em dia. No caso da vitamina D3, é tomar uma cápsula ao dia junto à refeição, uma cápsula de 150 miligramas, tá bom? Tomar duas cápsulas aí, duas cápsulas vai ter em torno de 4.000 miligramas da vitamina 4.000 I, desculpa, da vitamina D, tá bom? E cada cápsula é 2.000 I. A vitamina B12, então, zinco, vitamina A e vitamina do complexo B. Então, é certo que os benefícios da vitamina do B12, ela influencia a saúde e o desempenho do sistema nervoso, de um modo geral. Ela trabalha em favor da correta mielinização, que é a formação da bainha de mielina dos neurônios, tá? Por onde passam as informações, por onde passa a sinapse.
Dessa forma, as funções de memória e de concentração e de raciocínio, elas se dão de modo muito mais eficaz, tá? Então, tomar uma cápsula ao dia junto com uma refeição é uma vírgula zero nove gramas, tá ok? Vitamina B6 é aliada do cérebro. A falta da vitamina B6 ela pode causar nefrite periférica e também pode causar degeneração nervosa. Então, a vitamina B6 é uma vitamina que influencia a formação da bainha de mielina, que é a bainha de proteção do neurônio. Então, ela envolve a célula nervosa do cérebro. Então, assim, no caso, uma alimentação rica em B6, ela se mostra aliada contra a perda de memória, diminuição cognitiva relacionada com a idade, diminui o risco de Alzheimer. Tá bom? Então, tem mais uma do vitamina B aqui, que é a B1. A vitamina B1 é a vitamina que dá estabilidade nos nervos, dá estabilidade. Pessoas têm muito problema com a parte nervosa, então a vitamina B1 ela dá estabilidade para os nervos. É, Então, dessa forma, ela vai beneficiar a saúde nervosa. Então, isso é feito, né, sobretudo através do auxílio da vitamina B1. A mielinização dos neurônios que não funcionam corretamente e sem o revestimento adequado da mielina. Na verdade, uma falha nesse ponto, ela pode até mesmo causar danos neurais, como a morte de células nervosas, né? Fazer a apoptose das células nervosas. O ferro, gente, o ferro é importante porque o cérebro consome muito oxigênio, consome muita energia. Vocês viram lá que 20% da energia consumida, 20% da energia o cérebro consome por dia, né? Então, do nosso sangue é utilizado no cérebro, 20%. Então, o que que o ferro faz? O ferro ajuda a fornecer oxigênio, porque através do ferro se forma oxihemoglobina. Formando oxihemoglobina, o sistema celular vai respirar através desse processo, do transporte do oxigênio pelos glóbulos vermelhos. Então, todo o sistema vai respirar por aí. O ferro ajuda a fornecer oxigênio para a tomada de sangue, o que é vital para a saúde do cérebro, entendeu? Então, o ferro é importante. E, então, agora vamos para o magnésio, que é o penúltimo aqui. Manter bons níveis de magnésio proporciona prevenção e alívio de diversos problemas de saúde mental e saúde nervosa. No caso da ansiedade, o estresse, bem como ataque de pânico, sabe? Ou da agitação excessiva, são evitados ou aliviados por quem obtém as necessidades diárias desse mineral, de magnésio. Além disso, o magnésio ele é reconhecido por aliviar a intensidade das dores, dores de cabeça, das enxaquecas, bem como para reduzir a sua frequência, entendeu? Então, o magnésio ele é muito importante, né? O magnésio toma 2 cápsulas ao dia, junto de uma refeição, tá bom? Então, o magnésio ele trabalha bem a parte do sistema nervoso, a parte cardíaca, a parte cardiovascular. Então, saúde mental, né? É muito bom. Ainda sobre o magnésio, né? Ele é vital para a suficiência de oxigênio. E a deficiência de magnésio leva a problemas como o transporte de oxigênio e no uso eficiente do oxigênio nas mitocôndrias, correto? Os glóbulos vermelhos anormais, né, e que estão com deficiência de magnésio, eles não têm flexibilidade. Então, eles não conseguem entrar em capilares minúsculos. E isso é um problema, porque daí o processo de cumprir com a mensagem, né, fica afetado. Por último, então, nós vamos encerrar aqui falando sobre o cobre, tá? Falando sobre o cobre. É, Cuproenzimas são enzimas que são dependentes de cobre. Elas são responsáveis por diversas reações para a formação do cérebro e do sistema nervoso. Por isso que é importante, né, o Gran Totalis tem todos os minerais, o cobre inclusive. O Gran Totalis, por exemplo, para gestante, né, é uma benção, uma beleza, porque desde o início está utilizando, então ajuda na formação do normal do cérebro do sistema nervoso, entendeu? A formação do cérebro da criança, da inteligência, do QI, tudo tá pautado na presença do cobre, tá certo? Então, são responsáveis por diversas reações essenciais para a função normal do cérebro e do sistema nervoso. Essas enzimas, as cuproenzimas, elas dependem de cobre, elas são responsáveis pela síntese de neurotransmissores. Então, a ajuda que ela dá aí. Ajuda demais. Neurotransmissores é o grande problema que descompensa, né, em quantidades e acaba trazendo complicações aí para emocional das pessoas. E, finalizando, o cobre, além disso,
a formação e manutenção da baía de mielina, baía protetora que cobre os nervos, conforme eu já falei. Ele é feito de fosfolipídios, cuja síntese depende da atividade do citrocromo oxidase, que é uma enzima dependente de cobre. Então, precisa do citrocromo para ajudar a fazer a correção. A forte ação antioxidante que o cobre proporciona, indiretamente, também irá prevenir doenças cerebrais e degenerativas. Tá bom, gente? Então, da minha parte, eu finalizo aqui. Muito obrigado. Obrigado pela paciência aí, né? Mas programei para trabalhar dentro de uma hora, acho que consegui cumprir minha meta.